Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa nesse novo dia, que Deus nos concede, que possamos aproveitar bem o nosso tempo, agradecer pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos ir ao encontro das pessoas. Estamos terminando mais um mês, esse mês de fevereiro. Logo em seguida, vamos iniciar um novo tempo. E que alegria poder sempre ir chegando a essas novas fases da nossa vida e nos propondo sempre a fazer o bem e assim buscar esse recolhimento para ver o que nós devemos fazer para servir de uma forma mais perfeita a Deus. Obrigado você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Obrigado você que nos acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Você é nosso convidado a fazer parte desta família e assim continuar evangelizando conosco, porque sabemos, evangelizar é preciso. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar o Evangelho de hoje, que é retirado de Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31. O texto diz assim: Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, quando Pedro toma a palavra, já é tendo presente aquele texto e contexto do Evangelho de ontem, aquela pessoa que se aproxima de Jesus e quer, sim, estar mais perto de Deus de uma forma mais perfeita, quer abraçar o reino de Deus, mas como ainda está muito apegado em si, então sai da presença de Jesus entristecido, abatido. Nesse mesmo contexto, o texto de hoje é a sequência do texto de ontem. Pedro diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aqui, nestas entrelinhas, poderia estar a pergunta: que recompensa teremos? Muitas vezes nós falamos esta frase para Jesus e queremos saber, afinal, e agora, o que nós vamos ganhar com tudo isso? Eu faço a minha oração, eu vivo a minha vocação, eu procuro ser bom. Que recompensa que eu vou ter com tudo isso? Veja que nós não podemos seguir a Jesus buscando uma recompensa em si. Nós precisamos fazer o bem porque isso é próprio do cristão. Precisamos fazer as coisas certas porque isso é próprio do cristão. Então nós não estamos fazendo nada de extraordinário. Mas Jesus diz assim: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, com perseguições, e assim o mundo futuro, a vida eterna. Vemos que quando Jesus fala desses 100 vezes mais, não é um número, mas infinitamente. Todo aquele que se coloca de coração sincero na presença de Deus, todo aquele que deixa de lado algumas coisas, mas não é como um sentido de exclusão, deixar por deixar, mas com um novo objetivo. Aquele que deixa sua família para abraçar uma vocação religiosa não está abandonando a família, permanecem os vínculos familiares, os vínculos afetivos, mas há um desprendimento do coração nas relações familiares para servir a Jesus, um coração mais sincero e mais livre.
Assim também, nós muitas vezes precisamos nos desapegar. Aqueles que abraçam uma vocação matrimonial, deixam de lado os laços mais estreitos com o pai, com a mãe, e agora vai se unir com a sua esposa ou seu esposo. Não está abandonando os pais, mas agora, uma nova fase da sua vida, permanecem os vínculos de amor com a família, mas num contexto diferente. Esse desprendimento para amar de uma forma mais perfeita uma pessoa. E assim nós vamos tentando compreender todos os chamados vocacionais. Precisamos sim desse desprendimento. Precisamos deixar de lado algumas coisas. Mas nem sempre, quando Jesus nos fala destas perseguições, nem sempre as perseguições se apresentam de uma forma negativa. As perseguições muitas vezes se apresentam como uma forma sedutora. O apego às coisas, aos bens, é algo bonito, que cativa, que atrai, mas nem sempre é positivo. E isso pode ser entendido também como algo que pode nos perseguir para nos afastar do amor de Deus. Nós precisamos deixar de lado muitas vezes aquilo que simplesmente nos satisfaz, para que nós possamos ter um coração para Deus, um coração desprendido. Diz Jesus no final do texto: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Nós vamos compreendendo as coisas de uma forma diferente. Às vezes nós estamos pensando que nós estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas, e na verdade não estamos. Porque nós estamos nos equivocando em algumas situações, pensando que nós somos melhores do que os outros. O ser de uma vocação ou de outra não nos garante muita coisa. O que vale é a sinceridade de coração. Um casal pode ser muito mais santo do que um religioso, uma religiosa, porque vive bem a sua vocação. Da mesma forma, um religioso, uma religiosa, muitas vezes pode ser mais santo do que um casal. Então, independente da vocação assumida, o que nós precisamos fazer é de que forma vamos seguir e servir a Jesus de uma forma mais perfeita. Pense sobre a sua vocação, reze por ela e assim peça sempre o fortalecimento para que nós possamos estar mais unidos a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.